Olá, meus amigos, minhas amigas, olá pessoal, estamos aqui de volta para o segundo programa sobre o livro do Rui Moreira, O Movimento Operário, a Questão Cidade-Campo. Só para a gente recordar, um dos elementos mais importantes, né, dessa discussão que começamos na segunda-feira é justamente o fato de que estamos trabalhando a ideia de uma geografia da formação da classe operária brasileira. Essa foi a ideia de Rui, essa pelo menos foi a proposta que ele fez logo no início do livro. E, bom, acho que mais do que justificado está quando eu mesmo, não é uma citação que está no livro dele, fui eu mesmo que inseri aquilo lá, fui atrás pela memória e depois acabei achando novamente do texto do Marx e do Engels, que fala sobre essa questão da cidade e do campo como a materialidade da divisão social do trabalho, a dimensão material da divisão social do trabalho, da formação das classes sociais e tudo mais. Então, nesse sentido, essa ideia de cidade-campo enquanto uma ideia que tem, na dimensão geográfica dos fenômenos, a sua condição mais visível, a sua condição mais materializada. E, nesse sentido, o próprio Marx diz que, a partir do momento em que a sociedade de classe se instituiu, o que vai acontecendo nas diversas fases, nos diversos lugares do mundo onde isso se realizou, é justamente essa divisão, essa condição. Rui, então, vai chamar o seu texto de O Movimento Operário e a Questão Cidade-Campo no Brasil, originalmente a sua dissertação de mestrado, e agora, então, numa nova forma, numa nova roupagem, digamos assim, em que ele vai mexer um pouco, criar mais alguns dados, coisas que não estão na primeira versão, mas que fazem parte, então, dessa segunda versão que nós estamos lendo aqui. Fica aí a possibilidade de vocês irem colocando, então, os comentários, as perguntas, as dúvidas, os dilemas, ou seja lá o que for, com relação ao primeiro programa e com relação a esse programa, já que nós não estamos ao vivo, não é? Isso aqui é uma gravação, não é? E assim, e nesse sentido, estamos, então, na segunda parte, ainda não é o primeiro capítulo do livro, na verdade, é o segundo, mas é o primeiro com o qual nós estamos trabalhando, a gente já conversou isso também na segunda-feira. E vamos lá, as classes urbanas e rurais na formação da geografia operária brasileira, parte 2, é disso aqui que nós vamos, então, é sobre isso que nós vamos falar. Bom, pessoal, a grande questão, então, é que esses agrários, nós estávamos, então, falando justamente dessa transição em que essa sociedade colonial escravista, ela se torna uma sociedade independente do ponto de vista da relação colonial. E, bom, ainda vai carregar consigo todos os dilemas desse colonialismo e das relações que se consolidaram no Brasil, como efetivamente a questão da escravidão. As relações escravistas são, de alguma maneira, uma pedra no sapato, né? É a pedra do caminho que o poeta nos coloca, nos lembra sempre, né? E que, de alguma maneira, vai tornando tenso, vai tornando complicado, vai tornando este processo de transformação, esse processo de redefinição das relações sociais no Brasil, bastante lento, muito mais lento até do que muitos outros países latino-americanos. Tanto que o Brasil foi o último país a institucionalmente acabar com a escravidão. Então, é nesse sentido, nesse jogo, que os agrários, o agrarismo, vai se diferenciar dentro desse contexto, vai se diferenciar para se tornar também o próprio industrialismo, uma relação onde
Num primeiro momento, nós vimos isso na segunda-feira, estão lá os grandes proprietários de terra de um lado e a burguesia mercantil de outro, um no campo, outro na cidade, numa articulação em direção àquilo que é a maneira pela qual se organizou o mercado e está organizado na época o tal do mercado internacional, do mercado que compra os produtos que o Brasil, que são produzidos no Brasil, né? Então, nesse sentido, estamos aqui na primeira frase que eu escolhi do texto, onde Rui nos diz assim: a transição da estrutura espacial colonial agromercantil para a capitalista urbano-industrial, no modo como ela se fez, é, assim, o produto do caráter do agrarismo e industrialismo como conteúdo da relação cidade-campo no Brasil. Muito bem. O que isso quer dizer, no final das contas? Isso está querendo apontar para nós que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela vai se constituir, de fato, em torno de uma estrutura, de uma condição do existir e do existir da divisão social do trabalho, onde o campo produz uma determinada coisa e a cidade produz uma outra coisa, onde o campo se especializa num certo tipo de trabalho e a cidade se especializa num outro tipo de trabalho, mas que esses diferentes trabalhos se articulam contraditoriamente, mas não rompem jamais as suas relações. Elas são contraditórias, mas não são, vamos dizer assim, não se tornam violentas, e, nesse sentido, essas classes dominantes vão se reproduzindo, e, ao mesmo tempo, como diria o Rui, os dominados também vão criando e vão se expressando no formato dessa estrutura produtiva. Acho que vale aqui a gente recordar alguns elementos importantes desse processo. Desse processo, enquanto um processo geral, planetário, é que, de alguma maneira, nós sabemos a cidade, propriamente dita, no seu surgimento, nos seus primórdios, ela vai se expressar sempre como o locus, o lugar do poder político. Já falamos isso na segunda-feira. O que é fundamental para nós nessa altura é que, se eu tenho a gestão do político na cidade, eu tenho o trabalho manual, isto é, a produção de coisas no campo, com escravos ou não, com servos, ou seja lá como for. O que é importante dentro deste movimento que está ocorrendo no mundo como um todo, que é a resultante da chamada Revolução Industrial, isto é, da existência de uma sociedade de produção de mercadorias em massa, da existência das sociedades da fábrica, é que os trabalhadores, isto é, o processo produtivo, a mão de obra, a existência e a possibilidade de produzir coisas, elas não ficam mais somente no campo. O campo já não é mais o lugar da produção e a cidade o lugar da gestão. O campo é o lugar da produção e a cidade, além de ser o lugar da gestão, o lugar do Estado, o lugar das tropas, o lugar onde se comanda, mas a cidade também será o lugar da fábrica, o lugar onde se juntam os operários, onde se proletariza, onde se tem, então, uma nova formatação na condição de existir dessa divisão entre cidade e campo. E é justamente este o sentido dessa frase, não é? A transição da estrutura espacial colonial agromercantil para a capitalista urbano-industrial, no modo como ela se fez no Brasil, é assim o produto do caráter do agrarismo e industrialismo. Esses dois elementos, não é? Conteúdo da relação cidade-campo no Brasil. E continua. O peso da ação condutora dos grandes proprietários, esses sim, os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários rurais nesse processo, é sobremodo determinante nessa transição, residindo, sobretudo, nesse aspecto, a analogia da Revolução Burguesa no Brasil com a Via Prussiana. Bom, aqui o texto faz alguma referência sobre o significado de Via Prussiana,
tem uma citação sobre o Lenin, de como ele explica esse tipo de coisa, mas, de alguma maneira, o que nós estamos falando é de uma sociedade que muda de uma forma importante, mas esse comando da mudança ele é feito pelas próprias elites, não é? Então, muda para que as mesmas elites mantenham o seu poder. Esta mudança é muito mais no sentido de garantir que tudo mude para que tudo, não exatamente tudo, mas para que o poder permaneça na mão das mesmas pessoas. Então, nesse sentido, essa via prussiana no Brasil ela tem uma dupla especificidade. No primeiro momento, ela é fundamentada em uma economia agromercantil, isto é, se produz no campo para se dirigir a um determinado tipo de mercado. E a elite fundiária em nada se assemelha com uma classe social de métodos feudais. Nada a ver com a Prússia, nesse sentido, nada a ver com a Alemanha, com a via prussiana, nesse sentido. Segundo, existe uma forma particular de realização do modo de produção capitalista. A formação social brasileira nada tem a ver do puro reflexo do que existe fora do Brasil. Efetivamente, isso é um aviso importante. Muito do que se falou do Brasil, muito da literatura que tenta identificar o Brasil, às vezes de forma absolutamente simplória, o povo brasileiro como uma junção de brancos, índios e negros e coisas desse tipo. Bom, nesse sentido, a grande questão, do ponto de vista do Rui, é que ainda nesses primeiros movimentos do seu texto, ele vai nos avisando, ele vai nos identificando, nos dando algumas pistas do que é que a gente precisa ter um extremo cuidado, que o Brasil, de alguma maneira, mesmo que a gente use essa expressão da via prussiana, da manutenção das mesmas elites, mas a formação econômico-social brasileira, isto é, a existência deste que vai ser chamado, então, de brasileiro, existe enquanto uma especificidade, enquanto uma identidade que não se mistura, não é simplesmente uma cópia ou uma reprodução automática das coisas que estão acontecendo no mundo como um todo, ou seja, em que lugar do mundo que seja. Não existe dois lugares no mundo que se reproduzam no sentido da homogeneidade. Na verdade, existe um conjunto de determinações e existe um formato muito específico que acabou dando uma identidade igualmente específica às elites e aos trabalhadores dentro do Brasil. Bom, na continuação, então, o Rui nos diz assim: nasce assim o espectro do agrarismo e industrialismo, que dará origem e comando ao processo de industrialização e irá ideologizar o desenvolvimento brasileiro como um caminho de antagonismos, de que a aliança cidade-campo vai surgir como produto e necessidade, ao tempo em que uma estratégia aliancista dos de cima de evitar uma aliança dos de baixo. Está colocado, então, o parâmetro da ordem política disso tudo. Na verdade, o que estamos observando é que Rui nos dá mais uma indicação, a indicação de que essas elites elas vão se articular na sua relação entre cidade e campo, entre o industrialismo e o agrarismo, e no meio disso essa burguesia mercantil e o mercado, e etc., ela vai fazer essa articulação, e essa articulação está a serviço não só da realização do seu próprio processo de trabalho e realização de lucros e tudo mais, mas muito mais do que isso, como uma grande articulação política que tentará sempre impedir que os trabalhadores do campo e da cidade se articulem com o mesmo nível de aliança que essas elites se articulam. Então, entre outras coisas, a articulação cidade-campo, a articulação do agrarismo e do industrialismo tem por objetivo impedir que a articulação dos trabalhadores desse mesmo agrarismo e desse mesmo industrialismo se efetive enquanto uma grande aliança, enquanto uma grande articulação, porque isso, sem dúvida nenhuma, seria perigosíssimo.
para as elites, obviamente. A lógica dessa diferenciação dos grandes proprietários rurais em burgueses urbanos, vejam a lista, industriais, comerciantes, banqueiros e financistas. Quem conhece um pouco da história econômica do Brasil sabe muito bem essa articulação entre os grandes agraristas e a formação de determinados bancos, principalmente a partir de Minas Gerais, mas também no Nordeste e tudo mais. Quer dizer, essa articulação entre essas elites que vão formar, então, os financistas, os banqueiros, os comerciantes, os industriais e, obviamente, os grandes proprietários de terra, aqueles que têm o comando sobre a produção agrícola. E tem raízes no caráter de acumulação já capitalista que o movimento do valor tem no período colonial. O que é o movimento do valor? Acho que aqui vale um pequeno comentário, a gente vai voltar, porque, no final das contas, esta questão com o valor ela vai se desdobrar em N reflexões dentro desse mesmo texto. A grande questão é que, de alguma maneira, este trabalho escravo, acumulado na forma de cana-de-açúcar, na forma do açúcar, ou então da rapadura, ou seja, lá do que for, na forma de ouro, na forma de algodão, na forma de café, todos esses formatos, digamos, que acumulam, né, o volume imenso de trabalho associado ao escravismo, também iria, nesta articulação com essa burguesia mercantil, realizar esse valor, isto é, transformar este valor em mais valor, mas um mais valor que também se transforma, então, nesse momento, em mais dinheiro, em maior possibilidade de investimento, em mais riqueza, em maior capacidade de controle sobre o trabalho e a reprodução do próprio capital. A lógica dessa diferenciação, então, está neste jogo em que os proprietários rurais se transformam, né, se diferenciam, na verdade, em burgueses urbanos e que vão, então, estabelecer as raízes disso tudo. O componente fundamental no caminho prussiano, o Estado, não é? Tem, no Brasil, raízes seminais marcadamente agromercantis. Isso é interessante. Nós vamos ver isso mais para frente, de forma até a achar que nós estamos sempre vendo a mesma coisa, mas não é. O que acontece é que se nós pensamos hoje dessa bancada ruralista, não é? E essas coisas estão acontecendo no nosso país nesses últimos anos, meses, sei lá, já acho que eu ando meio perdido do ponto de vista do tempo, tudo parece uma coisa muito empastelada, mas, de qualquer forma, o que nós estamos observando é justamente esse jogo e o papel do agrarismo. Quer dizer, neste momento, essa articulação, inclusive, de caráter financista, e que está diretamente relacionada à ideia tão chique do que são as commodities, não é? E que commodities essas que, na verdade, estão diretamente associados com a grande produção agrícola, com o grande avanço sobre as terras, sobre as florestas, sobre as terras indígenas, sobretudo, não é? Mas, fundamentalmente, também fazendo com que todo este avanço, todo esse domínio, todo esse processo de reprodução tenha uma articulação do ponto de vista da existência do Estado brasileiro, da aprovação de agrotóxicos, da aprovação do avanço sobre terras que deveriam ser preservadas e coisas desse gênero. Então, este caráter agrarista do Estado brasileiro, ele está exatamente ligado às próprias raízes da formação desse Estado, né? Quer dizer, esses grandes proprietários de terra, de alguma maneira, se articularam neste processo de transição que vai da situação de colônia até a situação de república, este processo que nós estamos discutindo aqui. Forte e historicamente enraizado na economia e classes agromercantis, o Estado brasileiro identifica-se como uma alavanca de modernização, conservadora por excelência, daí saindo sua feição ao mesmo tempo autoritária e liberal.
muito interessante, essa ambiguidade, né, que nos permite identificar o Estado brasileiro e o seu formato, né? Essas figuras como Dom Pedro II, essas figuras como, sei lá, a Princesa Isabel, essas figuras que vão aparecer, então, tipo Rui Barbosa, tipo essas figuras, né, de todos os tipos, que ambíguas, né, que se estabelecem, então, num discurso aparentemente libertador, aparentemente libertário, mas fundamentalmente reacionário, esta coisa que se reproduz e ninguém tem muito claro de para onde ela se reproduz e em que jogo de relações ela se coloca sobre a mesa. E, nesse sentido, as raízes agrárias, a raiz agrarista da sociedade brasileira, ela, sem dúvida nenhuma, tem um papel, assim, é um eixo, né? Papel axial, como se diria, num formato mais sofisticado, vamos dizer, num outro tipo de vocabulário. Mas, assim, ela tem um sentido extremamente importante naquilo que nós identificamos como a nossa grande tradição, né? Quer dizer, essa tradição que vai, depois nós vamos ver, não é? Quer dizer, vai tornar um estancieiro, como no caso de Getúlio, um grande articulador da própria existência da grande estrutura fabril dentro do Brasil e assim por diante. Então, assim, acho que tem tudo uma articulação aí que vale a pena a gente pensar e sistematizar e tentar entender melhor. Muito bem. Na segunda parte, ou na continuação desse mesmo capítulo, vamos aqui à terceira, né? Terceira parte, que é a evolução industrial. E aí, a gente terminando aqui, a gente termina o capítulo. Rui nos propõe o seguinte, que os capitais e as frações de burguesia urbana e industrial saem da acumulação mercantil, que se multiplica a partir da diferenciação dos agrários em uma pluralidade de classes urbanas e rurais, com os olhos no rumo da formação brasileira ao capitalismo avançado. É interessante, né, essa preocupação, essa proposição que ela se retoma no texto de Rui, porque, no final das contas, o que nós estamos vendo é que esses grandes capitais que vão formar efetivamente os grandes investimentos, o sistema fabril e etc. e tal, de alguma maneira, ele tem uma grande articulação a partir da própria diferenciação dos agrários. E a necessidade, então, desses agrários se constituírem como uma classe burguesa mercantil nas cidades. É a partir, então, dessa diferenciação que uma parte considerável dos investimentos fabris eles vão existir e vão se realizar. A fábrica, né, enquanto tal, enquanto materialidade, ela nasce dessa conjugação. E aí ele diz assim, é assim que, pondo-se à frente do movimento de internalização da acumulação mundial, baseada na exportação de capitais instaurada à base da divisão internacional do trabalho e das trocas, em que países agrários e países industrializados cambiam produtos primários por produtos manufaturados. Bom, aqui há toda uma discussão dentro desse contexto que não cabe exclusivamente ao Brasil. Veja, por exemplo, a maneira como tudo isso se desenvolveu no sul dos Estados Unidos, a produção do algodão, o papel do algodão na indústria inglesa, a questão do escravismo no sul, o problema da guerra de secessão, essa coisa toda, e como isso se consubstancia dentro do Brasil na formação dessas elites industrialistas e tudo mais. Tem todo um jogo aí que envolve, inclusive, a própria intervenção do capital inglês, do grande capital inglês, francês, bom, daí para frente. Não é? Tão logo terminada a fase de acumulação primitiva, né? Bom, a acumulação primitiva, isto é um conceito extremamente importante dentro desse contexto. Quando nós estamos falando da acumulação primitiva, nós estamos efetivamente, de uma forma bastante simplória, afirmando que existe todo um contexto que antecede o capitalismo no seu sentido
amadurecido, né? Quer dizer, o capitalismo enquanto um sistema de fábrica, de proletários, de assalariados, de consumo de mercadorias, de reprodução ampliada e ininterrupta, né? Salvo as crises do próprio capital e assim por diante. Então, nesse sentido, o que vem antes, né? Que é a própria maneira como se organiza o trabalho, a própria maneira como se formam essas classes de trabalhadores, a maneira como tudo isso se organiza para que se chegue a uma fábrica que efetivamente funcione e uma fábrica que produza mercadorias que efetivamente sejam consumidas e, portanto, que o capitalista seja capaz de comprar essa força de trabalho e fazer com que essa força de trabalho se transforme em mais valor sobre a sua matéria-prima e depois isso seja vendido no mercado. Tudo isso é uma grande articulação que demanda tempo, demanda história, demanda outras geografias, demanda muito movimento. E, nesse sentido, então, se chama, de uma forma muito simplória, de acumulação primitiva. Claro que tudo isso é uma grande discussão, porque, afinal de contas, poderíamos imaginar que toda a sociedade, em todos os lugares do mundo, continuam, de uma maneira ou de outra, acumulando forças primitivamente para o próprio desenvolvimento da sociedade capitalista. Mas não vamos entrar nessa questão, deixemos essa discussão lá para o capítulo 24 do Capital, do primeiro volume do Capital. O próprio Rui Moreira tem um artigo falando sobre esse capítulo 24, esta relação e esta reflexão que foi feita pela Rosa de Luxemburgo em relação a isso, pelo Lênin, por vários. E tudo isso nós também fizemos uma entrevista com o Rui Moreira, que está aí no nosso canal do YouTube, exatamente sobre essa questão da acumulação primitiva. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá para sentirem um pouco do que é que está se falando. Então, aqui diz, fundamentalmente o seguinte, que logo terminada a fase da acumulação primitiva, os agrários instituem o Estado Nacional. Acabou-se, portanto, com terminada essa fase inicial de acumulação primitiva, é o fim da colônia. Dão sobrevida à economia mercantil, substituem o trabalho escravo pelo livre, décadas depois, dão aso ao surgimento de uma divisão territorial interna do trabalho, envolvendo a agricultura e a indústria, e proclamam a República e o Estado Liberal Republicano, inaugurando sob seu comando a transição para o a urbano-industrialização capitalista. Uma síntese magistral daquilo que nós vimos e que estudamos enquanto formação da República e desde que a gente entrou na escola e tem aulas de história. Mesmo que determinadas pessoas andem fazendo aí campanha para que a gente não acredite no professor de história. Mas, de qualquer forma, a gente aprendeu isso e aqui, no texto de Rui, de uma forma absolutamente sintética e dirigida a esta geografia da relação entre cidade e campo, que está colocado, então, este movimento. E aí continua. Valendo-se do aproveitamento de uma conjuntura dominada pela acumulação mercantil, que já vimos, de que também saberão se utilizar negociantes e financistas de origem estrangeira, sem dúvida nenhuma, bancos, investimentos, inclusive, em ferrovias, né? Coisas extremamente importantes, a São Paulo Railroad, e, o que aconteceu no Paraná, essas coisas todas, confusões de todo tipo, mas financistas de origem estrangeira, presentes no universo da economia agromercantil desde sempre, e muitos dos imigrantes de origem italiana que se deslocam do café ou dirigem-se diretamente para o âmbito da cidade para tornar-se comerciantes ou diretamente industriais. Possuidores da máquina do Estado, abrem e superam o período da acumulação primitiva interna e habilmente efetuam a reconversão de si mesmos, lançando-se no rumo da urbano-industrialização amplamente. Então, nesse sentido, essas classes sociais
diferentes do ponto de vista da divisão técnica do trabalho, mas que são promíscuas, digamos assim, são interconectadas do ponto de vista dos seus interesses e da reprodução dos seus próprios saberes, elementos, investimentos, possibilidades e meios de acumulação, articuladas no plano da máquina de Estado, vão paulatinamente dando ajuste a esta ampliação da capacidade de produção fabril dentro do Brasil, numa articulação em que tanto a cidade quanto o campo vão construindo as suas próprias identidades. É desse processo de modernização que, em maior ou menor grau, sairá grande parte das indústrias e da burguesia fabril. E assim o espectro rural e urbano de classes que virá a formar o Estado Nacional, que, a despeito do caráter republicano, irá se consolidar como um Estado do bloco histórico intra-oligárquico, o Estado da República do café com leite, como foi chamado naquela época, a partir da presença desta relação entre produtores de leite, que identificariam os mineiros, e os produtores de café, que identificariam os paulistas. De qualquer maneira, o problema não são mineiros nem paulistas, mas são a materialidade, a identificação de caráter topológico que está associada ao próprio processo produtivo, à maneira ao que se produz, para quem se produz, como se produz, com quem se produz e de onde sai o processo geral de reprodução ampliada do capital. Espelho institucional do bloco de classes a que serve, o Estado é, em suas ações, a face da evolução conjuntural desse bloco. Sem dúvida, até hoje, de alguma maneira, o Estado brasileiro, ele expressa claramente esta questão do ponto de vista interno. Não é um Estado da conquista externa, não é um Estado que sai para guerrear com os outros países latino-americanos, salvo a guerra do Paraguai, sob um contexto muito específico desta relação no século XIX. Mas já há muito tempo, mesmo quando as nossas tropas saem às ruas para fazer desfile, nós percebemos claramente que a nossa estrutura militar ela não está a serviço de qualquer guerra que a gente possa, de fato, fazer parte. Não estamos articulados para isso, não nos organizamos para isso, não é essa a ideia. Este é um país que se articula internamente para controlar as relações de classe internas. Isso foi a ditadura militar, isso é o bolsonarismo, isso, de alguma maneira, também é o papel dos sindicatos, quando, no seu formato da luta sindical, se torna, então, máquina de Estado, se torna um conjunto de funcionários de Estado, ou dos próprios intelectuais, a lá Fernando Henrique e coisas desse gênero. Este conjunto de articulações e de elites de todos os tipos, que vão dar o formato, então, disso que se chama de aliança cidade-campo dentro do Brasil. O auge dessa presença, diz aqui o Rui, é a fase avançada do desenvolvimento urbano industrial, de que é beneficiária e dirigente a burguesia fabril. Quando era um setor ancilar da economia agromercantil, a indústria ancilar, no sentido de ser de suporte, não é? Vamos traduzir aqui o português para o português. A indústria dividia com a agricultura a condição de setores dependentes da intermediação mercantil. Se politicamente eram os agrários a classe hegemônica, economicamente era a burguesia mercantil que determinava o fim da linha. Isso é importante. Dado o caráter agroexportador da economia, a esfera da circulação é que tinha a hegemonia da esfera da produção. E isto, de alguma maneira, já estava estabelecido na própria relação colonial, né? Até porque, do ponto de vista de Portugal, ele não queria, dentro do seu território, dentro da Península Ibérica, a produção. A produção podia ficar longe, o que ele queria era o controle da circulação, sem dúvida. Da agricultura, é que tinha hegemonia da esfera da produção, da agricultura e da indústria juntas, com a intermediação mercantil dando o tom do movimento da economia como um todo.
Ao deslocar-se para ser o centro da economia, a indústria leva a intermediação mercantil a subordinar-se ao processo produtivo. Isso é importante. E, nesse sentido, então, nós vamos ter que refletir ainda muito, porque, bom, ainda há muito a se discutir sobre essa questão. Criando com a esfera do comércio uma relação nova, tanto quanto é nova a relação que cria com a agricultura. Persona da indústria, a burguesia fabril torna-se, com ela, hegemônica. O agrarismo e o industrialismo refaz-se segundo esses dois momentos. Há o agrarismo e industrialismo da hegemonia agromercantil e o agrarismo e industrialismo da hegemonia industrial. O primeiro é o momento do espaço molecular, fragmentado, onde os diferentes elementos do processo produtivo não se juntam internamente enquanto país. Não é uma articulação onde nós podemos dizer que todos os setores e todas as estruturas produtivas estão articuladas. Na verdade, há isso que o Rui chama de espaço molecular, nem saberia como usar uma outra expressão para tornar mais claro isso. O segundo, do espaço monopolista, diferente do molecular, algo que está agregado, algo que tem o sentido do monopólio, de modo que, por isso, nesses dois momentos são definidas as fases espaciais da formação do capitalismo. Muito bem, minha gente, por hoje estamos chegando ao final. Há aqui um conjunto de elementos que valeria 1000 horas de discussão, não é? Quer dizer, de alguma forma, estamos olhando o Brasil do ponto de vista de uma articulação de classes que só tem sentido, de fato, quando se estabelece enquanto materialidade produtiva, enquanto uma geografia, enquanto o lugar da cidade, o lugar do campo, o lugar do existir das coisas. Então, nesse sentido, estou aqui novamente convidando vocês a pensar sobre tudo isso, a ler o livro, discutir, a gente conversar, e qualquer coisa eu peço para vocês falarem com o autor, né? Vamos ver se ele se defende. Mas, de qualquer forma, vamos terminando por aqui. Na sexta-feira a gente já vai para um capítulo seguinte, e gostaria de informar vocês, e novamente, aqui está... de que as inscrições para o curso sobre ensino de geografia, elas continuam abertas. Vocês vão ter aí, devem estar recebendo aí via imagem aí as indicações sobre isso, aí no descritivo aí do YouTube tem aí o endereço para vocês fazerem a inscrição e tal, e a gente vai ter um prazer imenso de discutir justamente uma das coisas absolutamente polêmicas nessa altura do campeonato. Sempre foi, ensinar geografia sempre foi uma grande confusão. Agora, nessa fase do Brasil, isso está algo de se pegar fogo para tudo quanto é lado. Até sexta. Muito obrigado por vocês estarem conosco até aqui, e vamos ver se a gente continua essa nossa conversa. Um abração.